Bom dia, oitavo ano. Então, vamos corrigir a apostila lá na página 3, medidas de tendência central, onde fala média aritmética. Tem 3 manchetes ali. Uma fala, em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia. Contas de luz devem subir em média 7%. E atropelamentos matam, em média, um adolescente por dia no Brasil. Letra A. Que expressão é comum a essas manchetes? A expressão é média. Então, resposta da minha letra A, em média. Já na letra B, diz o seguinte: o que significa dizer que, em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil? Bom, significa dizer que, caso todos os magistrados do Brasil solucionassem a mesma quantidade de casos por dia, a quantidade seria 7,3. Porque a gente tem magistrados que solucionam mais que isso e outros que solucionam menos. Tá? O em média significa o seguinte: se a gente pudesse colocar um valor para todos, seria 7,3. Na letra C, a mesma coisa. Contas de luz devem subir em média 7% esse ano. O que isso significa? Significa que algumas contas vão subir mais que 7%, outras menos. Mas no geral é como se todas fossem subir 7%. Aí, letra D, cite outras situações nas quais o conceito de média é aplicado. A gente pode falar das notas, né? Para o aluno passar de ano, ele precisa atingir a média 7. A gente vai ter notas maiores que isso, pode acontecer notas menores, mas se ele fechar em média 7, ele passa de ano. Olha só, na sequência ali a gente tem um grupo de meninas, né? Daí tá lá. Eu sou a Carol, tenho 13 anos e 1,70. Oi. Sou a Ju, tenho 15 anos e 1,80. Sou a Tati, tarará. Aí todas estão falando a idade e também a altura. Aí na letra A, tá dizendo qual é a idade média dessas jogadoras. Como é que a gente faz isso? A gente vai olhar que a Carol tem 13. A Ju tem 15. A Mari tem 16, a Tati tem 14, a Lara tem 11 e a Bia tem 15. São quantas meninas? São 6. Quantas idades eu anotei aqui? Eu anotei 6. Então vamos lá. Somando tudo, a gente vai chegar a 84. Mas como são 6 meninas, a gente vai dividir por 6. E a gente vai ter um total de 14 anos. Esse 14 anos é uma idade, tá? Referente a todas. Então, umas têm mais, outras têm menos, mas em média chegamos a uma idade de 14 anos. Isso na letra A. Olha a letra B. A letra B fala: calcule a altura média dessas jogadoras. Então, a gente marca M de média e vai anotar 1,70 mais 1,80 mais 1,74 mais 1,74 mais 1,60 mais 1,68. São quantas meninas? 6. Então, a gente vai dividir por 6. Somando tudo, a gente vai ter um total de 10,26, que a gente vai dividir por 6, vai dar 1,71. Então, essas meninas têm, em média, 1,71 de altura. Olha a letra C. Multiplique a média das alturas que você obteve no item anterior pelo número de jogadoras. Então, a gente vai fazer lá 1,71 vezes 6. Quanto que vai dar isso? Vai dar 10,26.
O que podemos dizer sobre esse produto e a soma das alturas? Bom, o produto da média das alturas pelo número de atletas dá o quê? O total das alturas, a soma das alturas. Então a gente fez uma operação inversa. Aí lá embaixo está explicando o que é média aritmética. Lembra, a média aritmética é nós somarmos todos os valores e dividir pela quantidade desses valores. Na página 5 está falando sobre média aritmética ponderada. O mais importante disso é o começo. Está falando que na escola de idiomas onde Marco estuda, o professor estabeleceu que a nota de cada prova tem peso 3 e a nota de trabalho tem peso 2. Ou seja, o que significa, na letra A, o que significa dizer que a nota de cada prova tem peso 3? Hein? A gente vai dizer o seguinte, que cada nota de prova, ela terá o seu valor multiplicado por 3. É como se a pessoa fizesse 3 provas e tirasse 3 notas iguais. Então, o que a gente vai falar? Que essa nota da prova será considerada 3 vezes. E a nota do trabalho, por ter peso 2, será considerada 2 vezes. Tá bom? Então, nota da prova será considerada 3 vezes, nota do trabalho 2. Na letra B, qual é a soma de todas as notas do primeiro semestre, considerando os pesos de cada nota? Então, olha só. Primeiro semestre. Então, a gente vai começar a prova 1, tirou nota 8. Então, ela tem peso 3. Então, a gente vai fazer 8 mais 8 mais 8, porque tem peso 3. A prova 2 é a mesma coisa. 8,4 mais 8,4 mais 8,4. O trabalho tem peso 2, então 6 mais 6. A participação é trabalho, segundo o exercício. Então, a gente vai contar lá peso 5 mais peso 5. Nota 5 mais nota 5. Então, ó, se você reparar, ó, peso 3, peso 3, peso 2, peso 2. Somando tudo, a gente vai ter um total de 71,2. Letra C. Por quanto devemos dividir a soma das notas do primeiro semestre para obter a média? Por quanto a gente tem que obter? Bom, peso 3 mais peso 3, 6 mais peso 2, 8 mais peso 2, 10. Então, a resposta da minha letra C, a gente tem que dividir por 10. Tá? Ou eu posso contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por 10. Na letra D, pessoal, diz lá. Qual a média das notas do primeiro semestre? Então, a gente pega a soma e divide por 10. Então, 7,2. Essa é a média das notas do primeiro semestre. Na letra E, calcule a média das somas do segundo semestre. A gente já vai aplicar o conceito de média ponderada. Por quê? Porque a primeira nota é 6,4. Qual o peso dela? O peso é 3, é a primeira nota. Ó, vou marcar aqui vezes 3. Mais a segunda nota é 6,2. Então, eu já vou marcar aqui peso 3. A terceira nota é trabalho, é um 7,4. Trabalhos tem pesos 2, isso. Então, olha só, a última nota é 8, tem peso 2. Tudo isso será dividido pela soma dos pesos. Então, 3 mais 2 mais 2. Como é que vai ficar isso daqui? Então, fica 6,4 vezes 3 dá 19,2. 6,2 vezes 3 dá 18,6.
7,4 vezes 2, 14,8. E 2 vezes 2, 16. Tudo isso vai ser dividido por 3, 6, 8, 10. A gente vai somar tudo, vai chegar em 68,6, que será dividido por 10. E tudo isso vai dar 6,86. Tá bom? Então, esse aluno no segundo semestre, ele não passou porque a média dele é 6,86. Aí vamos lá para F. De acordo com o critério estabelecido pelo professor, qual nota influencia mais na média semestral? Quais notas? Bom, as notas do quê? As notas prova ou trabalho? De provas. Por quê? Porque elas têm peso maior. Então, pois o peso é maior. Então, se você olhar bem, as notas de trabalho e participação são altas, mas as das provas são baixas. Então, foi isso que prejudicou o rendimento. Por quê? Porque as provas têm peso maior, então tem que tirar mais notas nas provas. E na letra G, Marco ficou em recuperação em algum desses semestres? Sim, no segundo. Por quê? Porque a nota dele é no segundo semestre, pois a média é 6,86. Tá aí a nossa correção da apostila. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.